Olá, sou o professor Rubens Ramos, essa é a parte 1 de 2 de anuidades e pagamentos. Aqui veremos conceitos e valor final. Após essa aula, assista a parte 2. Vamos ver então o conceito de anuidade regular, como calcular o seu valor futuro e o valor da prestação ou da anuidade. E também, no caso, quando se capitaliza em prazo menor que anual. Também vamos ver o cálculo do valor presente de uma série de pagamentos de anuidade em bases anuais ou em bases menores que anuais, por exemplo, em base mensal. O termo anuidade vem de uma razão histórica, que historicamente se fazia pagamentos de empréstimos em bases anuais. Hoje em dia, pouco se faz isso, geralmente temos compromissos de bases em base mensal em geral. De qualquer modo, a ideia básica aqui é que haja um pagamento ou depósito regular de um valor em certas bases. No caso, anuidade, em bases anuais. Vamos ver primeiro então o caso anual, para depois passar ao caso mensal. Então, inicialmente vamos tentar entender qual é o valor final de uma série de pagamentos regulares ao longo do tempo, né? Qual o VF. Então temos uma anuidade regular R, uma taxa de juros anual I. Essa anuidade é a mesma, é constante. Então usamos basicamente aquela equação fundamental do VF. VF igual a VP 1 mais I elevado a N. Então para cada R em cada período, jogamos esse R para o valor futuro, aplicando então a taxa de juros correspondente ao período. Se pegar o primeiro R1, a distância de 1 até N é N menos 1. Então o valor futuro do primeiro pagamento é R vezes 1 mais I elevado a N menos 1 e por aí vai. Até que o último pagamento, o N igual a N, é ele mesmo o valor futuro em si naquele momento. Então temos que o valor futuro das anuidades acabará sendo, de modo simplificado, R vezes o somatório de 1 mais I elevado a T, onde T vai variar de 0 até N menos 1. Vamos ver então se é possível simplificar essa equação do VF de anuidades, dada pelo somatório de 1 mais I elevado a T vezes R. Multiplicando então esse termo por 1 mais I, temos 1 mais I vezes o valor final igual a R, 1 mais I, o somatório T igual a 0, N menos 1 de 1 mais I elevado a T. E se observarmos então, esse 1 mais I entrando no somatório significa que o primeiro termo, T igual a 0, passa a ser T igual a 1, e o último termo, T igual a N menos 1, torna-se N. Então, resulta em que esse 1 mais I multiplicado no somatório vai ser R vezes o somatório de 1 mais I elevado a T, e o T vai variar de 1 até N. Se fizermos essa equação 2 menos a primeira, teremos aí 1 mais I vezes o valor final, menos o valor final, é igual à segunda, né? O somatório de 1 mais I, T igual a 1 a N, menos o mesmo somatório, só que agora T igual a 0 a N menos 1. No primeiro lado da equação, temos aí que VFA menos VFA se anulam, se cancelam, resultando em IVFA. No segundo lado, se observarmos aí os dois termos de somatórios, digamos que o somatório seja N igual a 10. Então, no primeiro lado, vamos ter termos que vão de T igual a 1 até T igual a 10. No segundo termo, negativo, teremos termos de T igual a 0 e T igual a 9. Então, ao diminuir um de outro, vai sobrar do lado de cá um termo com T igual a N, e do outro lado, né, no outro segundo termo, no somatório, um termo com T igual a 0. Então teremos aqui R vezes 1 mais I elevado a N, o que sobrou do primeiro somatório, ao diminuir do segundo, menos o segundo, 1 mais I elevado a 0, que foi o que sobrou do segundo somatório. Resultando então em R, 1 mais I elevado a N menos 1, dado que qualquer número elevado a 0 dá 1. Temos então uma forma simplificada, sem somatório, desta série de pagamentos. O valor final será igual à anuidade, vezes 1 mais I elevado a N menos 1 sobre I. Assim, se quisermos saber também qual é a anuidade que produz um VF a um certo I, uma certa taxa de juros I anual, da equação básica que contém um somatório, que preserva a origem do fenômeno do valor futuro, que é a série de pagamentos que são levados ao futuro a cada T, né?
é só colocar o R em evidência. Temos aqui a anuidade será igual ao valor final esperado sobre o somatório de 1 mais i elevado a t, t indo de 0 a n-1. Se usarmos a equação simplificada do mesmo modo, colocando o R em evidência, temos aqui que a prestação, a anuidade, será igual a I, taxa de juros vezes o valor final, sobre 1 mais I elevado a n-1, que é uma equação muito mais simples do que a equação anterior e permite cálculo rápido de que anuidade será estabelecida para um certo valor final esperado, uma taxa de juros definida e um período N também definido. E no caso de período de capitalização menor que anual, mensal, bimestral, trimestral ou semestral ou outra forma, basta também aqui aplicar a mesma forma que foi feita anteriormente. A taxa de juros do período é aquela que é I sobre M, então onde houver a taxa de juros nas equações dividir sobre M. E os períodos de prestações, aqui vamos chamar de P a prestação, serão N, que é a quantidade de anos, vezes a quantidade de períodos que foram quebrados, que foram divididos aquele ano. Então, N vezes M. Então, basta aplicar esta matemática, que temos também equações genéricas, seja para o valor final em função de uma prestação, uma taxa anual e os períodos a serem capitalizados, seja o cálculo da prestação, dado o valor final, a taxa de juros, os períodos a serem capitalizados. Faça você mesmo esse desenvolvimento matemático para fixar esse conteúdo, né? Demonstre isso num papel aí. Essa foi então a parte 1 sobre anuidades e pagamentos, os conceitos de valor final. Assista o outro vídeo sobre valor presente e a conclusão dessa aula. Obrigado, eu sou o professor Rubens Ramos.